Senhoras e senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 39ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Marcelo Luiz Ferrari para fazer a leitura de texto bíblico. Boa noite a todos. Farei a leitura dos Salmos número 52. Por que te glorias da maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar a verdade. Ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Isso. Dando prosseguimento, convido o secretário, vereador Douglas Emanuel Marchetti, para realizar a leitura da ata das sessões ordinária, extraordinária e solene anteriores. São das duas ordinárias? Ata da 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Timbó, na segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Em 21 de outubro de 2014, às 18 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Timbó, tendo na presidência o vereador Jorge Augusto Krieger, na vice-presidência, Rubens Bocher, como secretário, o vereador Douglas Emanuel Marchetti, com a presença ainda dos vereadores Fabrício da Castagni, Guilherme Vogt Jr., John Adriano Schwartz, Marcelo Luiz Ferrari, Raimar Radas e Valdemar Gebauer, conforme folha 70 do livro de presença. Constatado o número legal de vereadores, o presidente, invocando a proteção de Deus, após a leitura de passagem bíblica efetuada pelo vereador Fabrício da Castagni, deu início à reunião. Procedeu-se a leitura da ata da sessão passada, que foi aprovada. Foi realizada a leitura da pauta da sessão. Na sequência, o presidente comunicou que foram distribuídos aos vereadores cópias do expediente do dia. Os documentos cuja publicidade julgou-se necessário foram lidos pelo secretário. O presidente informou a protocolização dos projetos de lei número 42 e 43 de 2014, ambos de autoria do Poder Executivo. As cópias das proposições foram entregues aos vereadores seguindo os respectivos projetos para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação aos projetos de lei complementar número 12 de 2014, de resolução número 2 de 2014 e de lei número 39 de 2014 foram lidos pelo relator. O presidente informou que a emenda referente ao projeto de resolução número 2 de 2014 foi entregue aos vereadores. O projeto de lei complementar número 12 de 2014 seguiu para análise da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização e de Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social, Desporto e Defesa do Cidadão. Já o projeto de lei número 39 de 2014 seguiu para análise da Comissão de Urbanismo, Obras Públicas, Indústria, Comércio, Turismo, Agricultura e Meio Ambiente. Em atenção ao requerimento número 43 de 2014, aprovado por unanimidade na sessão ordinária do dia 15 de julho, o presidente convidou para fazer uso da tribuna o coordenador da Defesa Civil de Timbó, Sr. Vígolo Stark, que dispôs de 15 minutos para expor a matéria que o levou a comparecer à Câmara Municipal. Em seguida, respondeu os questionamentos formulados pelos vereadores. O presidente informou a protocolização das indicações número 390 a 394 de 2014, que foram lidos pelo secretário. Iniciando os pronunciamentos pessoais, o vereador Rubens Bosch comentou suas indicações. Em seguida, o vereador Fabrício da Castagni falou sobre o lançamento do CD do vereador Guilherme Vogt Jr. Disse que gostaria que o presidente usasse as mesmas medidas para todos os vereadores. Afirmou que foi ofendido por funcionário da Prefeitura. Foi parteado pelo vereador Jorge Augusto Krieger. Sugeriu que a Defesa Civil trabalhe juntamente com os radioamadores durante as enchentes. Na hora do dia estavam as moções número 34, 40 e 43. Após a manifestação dos respectivos autores, as moções foram levadas à votação e aprovadas por 8 votos. Antes de encerrar a sessão, o presidente informou a necessidade urgente da apreciação do projeto de lei complementar número 12 de 2014 e convocou os vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 23 de outubro do ano em curso, às 11 horas. Também convocou os vereadores para a sessão solene de entrega de moções a ser realizada no dia 23 de outubro, às 18h30 horas. Não havendo mais matéria na hora do dia, declarou encerrada a sessão. Jorge Augusto Krieger, presidente, Rubens Bosch, vice-presidente, e Douglas Emanuel Marchetti, secretário.
Ata da 10ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Timbó, na primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Em 23 de outubro de 2014, às 11 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Timbó, tendo na presidência o vereador Jorge Augusto Krieger, na vice-presidência o vereador Rubens Borges e como secretário o vereador Douglas Manuel Marchetti, com a presença ainda dos vereadores Fabrício da Castagni, Guilherme Voigt Jr., John Adriano Schwartz, Marcelo Luiz Ferrari, Raimar Haddad e Valdemar Gebauer, conforme folha 71 do livro de presença. Constatado o número legal de vereadores, o presidente, invocando a proteção de Deus, deu início à reunião. O vereador Marcelo Luiz Ferrari fez a leitura de uma passagem bíblica. O secretário fez a leitura da pauta. O presidente comunicou que foram distribuídas as cópias do expediente do dia. Na hora do dia, no item único da pauta, estava em discussão o projeto de lei complementar número 12 de 2014. A leitura dos pareceres das comissões de Economia, Finanças e Fiscalização e de Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social, Desporto e Defesa do Cidadão foram realizados pelos respectivos relatores. Em discussão, fizeram uso da palavra os vereadores Guilherme Voigt Jr. e Marcelo Luiz Ferrari. Em votação, o projeto de lei foi rejeitado por 5 votos. Votaram contra os vereadores Fabrício da Castagni, Guilherme Voigt Jr., John Adriano Schwartz, Marcelo Luiz Ferrari e Rubens Borges. O projeto de lei complementar número 12 de 2014 foi arquivado. Não havendo mais assunto a ser tratado, o presidente convocou os senhores vereadores para a sessão solene de entrega de moções a ser realizada no dia 23 de outubro, às 18h30, e declarou encerrada a presente sessão. Jorge Augusto Krieger, presidente, Rubens Borges, vice-presidente, Douglas Manuel Marchetti, secretário. Ata da 9ª sessão solene da Câmara Municipal de Timbó, na primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Em 23 de outubro de 2014, às 17 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Timbó, tendo na presidência o vereador Jorge Augusto Krieger, na vice-presidência o vereador Rubens Borges, como secretário o vereador Douglas Manuel Marchetti, com a presença ainda dos vereadores Fabrício da Castagni, Guilherme Voigt Jr., John Adriano Schwartz, Marcelo Luiz Ferrari, Raimar Haddad e Valdemar Gebauer, conforme folha 72 do livro de presença. Constatado o número legal de vereadores, o presidente, invocando a proteção de Deus, deu início à reunião. O presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura das moções número 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42 e 43 de 2014. Em seguida, os respectivos autores puderam fazer uso da palavra e as moções foram entregues para os homenageados, que também puderam se pronunciar. O presidente agradeceu aos vereadores pelas homenagens concedidas e também aos homenageados por enaltecerem o nome da cidade de Timbó. Ao término, o presidente convidou os munícipes para prestigiarem as sessões ordinárias e declarou encerrada a 9ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Timbó, na primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Jorge Augusto Krieger, presidente, Rubens Borges, vice-presidente, e Douglas Manuel Marchetti, secretário. Atas em discussão. Não havendo observações, as atas estão aprovadas. O secretário fará a leitura da pauta desta sessão ordinária. Pauta da 39ª sessão ordinária de 28 de 10 de 2014. Indicações número 401 e 405 de 2014, de iniciativa do vereador Rubens Borges. Número 402 a 404 de 2014, de iniciativa do vereador John Adriano Schwartz. Número 406 de 2014, de iniciativa do vereador Fabrício da Castagni. Hora do dia. Emenda número 1 ao projeto de resolução número 2 de 2014. Altera o artigo 1º do projeto de resolução número 2 de 2014. Projeto de resolução número 2 de 2014. Altera o dispositivo da resolução número 06 de 2005, regimento interno. Projeto de lei número 39 de 2014. Denomina via pública professor Valmor Facchini e define seu gabarito. Comunico que foram distribuídas aos senhores vereadores cópia do expediente do dia. Informo que as sessões ordinárias referentes ao mês de novembro serão realizadas nos dias 4, 11, 18 e 25, sempre no horário regimental. Convido o secretário para realizar a leitura de documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos ser necessários dar a devida publicidade. A Prefeitura de Timbó, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, convida Vossa Senhoria para a audiência pública do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo. Apresentação final, 4 de 11 de 2014, às 8h30, no auditório da Prefeitura Municipal de Timbó. A Comunidade Evangélica da Confissão Luterana Unidos em Cristo convida para participar da tradicional festa de confraternização, dia 9 de novembro de 2014. Excelentíssimo senhor Jorge Augusto Krieger, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de Timbó,
Com supedâneo no Decreto Legislativo número 1 de 92, de 18 de janeiro de 1992, comunico a Vossa Excelência e aos demais vereadores que estarei em gozo de férias por um período de 16 dias a contar de 1º de novembro de 2014 até 16 de novembro de 2014. Desta forma, informo Vossa Excelência, bem como os demais vereadores, que neste período responderá como prefeito de Timbó em exercício o excelentíssimo senhor Darcísio Bona, vice-prefeito, sendo o que havia para o momento, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. Respeitosamente, Laércio Demerval Schuster Júnior, prefeito de Timbó. Testado médico. Atesto para os devidos fins a pedido do senhor Rubens Bosta, foi atendido no Hospital Oase no dia 28/10, necessitando de um dia de repouso por motivo de doença. Dr. Francisco José Vieira. Informo que o projeto de lei número 28/2014 foi arquivado por solicitação de seu autor, vereador Fabrício Dal Castagli. Dando prosseguimento, informo que foram protocolizadas na Secretaria Legislativa as indicações número 401 a 406/2014. Leitura das proposições pelo secretário. Indicação número 401/2014, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo-assinado solicita a Vossa Excelência seja noticiada ao plenário e encaminhada a cópia do presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, sugerindo que segue: que seja instalado um abrigo de ônibus nas imediações da Tifa Sprum, com a Tifa Lang, TBO 433, bairro Dona Clara. Sala das sessões, 28 de outubro de 2014, vereador Rubens Bosch. Indicação número 402/2014, que seja contratado um zelador para realizar a roçada das encostas da rua e a abertura de valas e canais no trecho que compreende os bairros Mundo Central e Muda Alta. Sala das sessões, 28 de outubro de 2014, vereador John Adriano Schwartz. Indicação número 403/2014, que seja vista a possibilidade de fazer o alargamento da ponte que dá acesso ao Salão Duque de Caxias no bairro Mundo Central, a fim de ser feita uma passagem para pedestres e que também seja feito o conserto das grades laterais da mesma. Sala das sessões, 28 de outubro de 2014, vereador John Adriano Schwartz. Indicação número 404/2014, que seja instalado uma boca de lobo na rua Joinville, bairro Pomeranos, nas proximidades do número 173, pois em dias de chuva a água não tem onde escorrer e acaba acumulando neste local, causando um desconforto para os moradores. Sala das sessões, 28 de outubro de 2014, vereador John Adriano Schwartz. Indicação número 405/2014, que o ônibus que será cedido para o uso dos grupos da terceira idade do município seja adaptado para a utilização por pessoas com dificuldade de locomoção. Sala das sessões, 28 de outubro de 2014, vereador Rubens Bocha. Indicação número 406/2014, que o Poder Público Municipal, junto ao setor competente, realiza o nivelamento na rua Birmânia, bairro das Nações, de frente ao número 357. Sala das sessões, 28 de outubro de 2014, vereador Fabrício da Castanha. As indicações serão encaminhadas na forma solicitada. Registrando aqui a presença dos suplentes de vereador, João Szymanski, Carlos Adriano Krieger e Carlos Schroeder. Também cumprimentar aqui a imprensa, através do Roman do Café Impresso, também o jornal A Cidade, também ao Vilmar da Rádio Cultura e a todos que nos assistem aqui pessoalmente ou através dos seus lares. Gostaria também de aproveitar a oportunidade e parabenizar aqui a todos os servidores públicos municipais, em especiais aqui aos nossos colaboradores da Câmara Municipal de Vereadores. Nesse momento, passamos ao grande expediente, pronunciamentos pessoais. Concedo a palavra ao nobre vereador Guilherme Foy Júnior. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, quero cumprimentar o secretário da mesa, Douglas, também os demais nobres pares vereadores. Fazer menção aqui dos suplentes a vereadores, João Szymanski, o Ito, Carlos Krieger, também o Carlos Schroeder, Piá, a imprensa, Café Impresso com Roma, também Vilmar Teske, da Rádio Cultura, também as demais pessoas, e em especial também Leandro, da SAL, aos nossos colaboradores dessa casa, bem como aos internautas que nos acompanham nos seus lares. Inicialmente, senhor presidente, só quero fazer um relato quanto a esses dias sem chuvas. A nossa população está reclamando muito, até quero levar isso ao conhecimento do nosso vereador, líder de governo,
quanto à irrigação das ruas, que o pessoal está reclamando muito sobre essa questão de falta de irrigação das ruas nesses dias que não tem chuvas e tem muita poeira. O pessoal, eu fui visitar algumas casas no domingo, até mesmo por causa da questão de eleição, e em certas determinadas casas passava-se o dedo, as pessoas, olha, Tuti, isso é lamentável, a situação da poeira devido à falta de irrigação nas ruas. Até cito aqui a Araponguinhas, onde vai provavelmente ter um manifesto, vão fechar aquela rua onde passam aqueles caminhões que agora foram desviados pela Araponguinhas. E a gente até sente realmente que as pessoas estão sofrendo demais com a poeira, por falta de irrigação. Aquela rua lá, principalmente naquela localidade, devia ser irrigado frequentemente, porque passa-se o caminhão-pipa, já vem uns 3, 4 caminhões em seguida, já seca e volta de novo aquela poeira. Então, a gente fica solidário a essas pessoas. Senhor presidente e líder de governo, até quero mencioná-lo, volto a falar sobre o requerimento 42, na qual eu fiz pedindo informações sobre a utilização para terceirização e instalação de equipamentos de manutenção e iluminação pública. 42, isso foi no dia 9 de julho. Então, veio a resposta do secretário nos cumprimentando, na qual eu já li aqui, não vou ler novamente, dizendo que eu deveria ir à prefeitura e buscar essas informações, que eles iriam disponibilizar uma pessoa, mas eu gostaria disso documentado. 42, requerimento, queria isso documentado, e aí eu fiz, como não veio essa resposta como vereador, eu o fiz como pessoa física, também na prefeitura, e encaminhei isso no dia 16 de outubro, eu a fiz aqui dia 15, dia 16 eu protocolizei, pedindo também como pessoa física para que eu tivesse acesso a essa documentação. Aí a resposta que me veio também dizendo que não seria possível, ou eu pagasse as cópias do processo, do licitatório todo. O que, claro, que eu não vou fazer. R$ 81 eu não vou tirar do meu bolso para pagar, para fazer a minha função de fiscalizador como pessoa física também. Então, a resposta que nos veio, que nós teria que, se quisesse as cópias, ou pagar para ter as cópias. Não acho justo, acho que nós estamos fazendo o nosso papel de fiscalização, mas mesmo assim eu procurei aqui o nosso assessor desta casa e também o nosso contador para buscar essas informações via internet no portal de transparência. Não consta nada, nenhum detalhe dessa iluminação pública. Eu pergunto aos senhores, o que eu devo fazer? Eu não quero ser imparcial, mas eu quero ter a resposta. Se nem no portal de transparência eu tenho como buscar essas informações, como é que eu vou fazer para fiscalizar? O meu papel de fiscalizador, que eu fui atribuído pela população de Timbó, para fiscalizar. E eu não tenho acesso nenhum. Então, eu gostaria de pedir para, até o líder do governo, se quiser falar, comentar sobre isso. Se me permitires uma Por parte, favor. Tuti. Já na primeira vez que foi feito o requerimento como vereador, veio as informações incompletas, como acabaste de repassar, eu me propus a ir lá contigo para nós buscarmos as informações, até pegarmos aquilo que é necessário para ti, para não fazer cópia de todos os documentos. Então, me proponho novamente, essa é a regra do município, quando uma pessoa física solicita as documentações, Sim. e pagar cópia para todos, né? Então, me prontifico novamente a ir lá com você no setor competente para buscar essas informações, para saber detalhadamente quais os documentos você precisa para nós podermos lhe entregar. Obrigado, vereador Marcelo. Eu até entendo essa questão de pessoa física.
se eu querer, eu vou ter que pagar por isso. Mas, como eu já tinha feito isso como vereador, eu creio que o poder público tem como obrigação trazer essas informações para nós. Se está no portal de transparência, eu até nem me incomodo. Vou lá, até procurei, como eu falei, o contador dessa casa, o nosso funcionário, e junto com o assessor, para trazer essas informações. Mas, gente, não consta nada. Então, eu pergunto o que eu vou fazer, mas eu vou aguardar, Marcelo, para você me trazer até a semana que vem, então. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Conceda a palavra ao nobre vereador John Adriano Schwartz. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores, público presente, suplentes aqui também presente de vários partidos e também aos internautas que estão nos ouvindo neste momento. Quero aqui fazer comentário primeiramente referente às minhas indicações, que seria de número 402, onde que eu pediria junto ao líder de governo para que, de repente, conseguisse viabilizar essa questão de nós termos de novo de volta um zelador. Eu imagino que o próprio Douglas também deve ter conhecimento dessa área. Tinha um senhor que morava nas proximidades, ele saiu de mudança daquele local e hoje está sem naquela área. Na verdade, vereador, existiam dois problemas, né? O da Moody e também o da parte de cada Tiff Colley, que morreu. Isso. O zelador ali faleceu e o outro lá se aposentou, né? Ali foi suprida a necessidade. Lá ainda está se procurando alguém para suprir aquela necessidade. O grande problema, eu acho que é a dificuldade de achar pessoas, na verdade. Até tentei conversar com várias pessoas, se alguém teria interesse, né? Número 402. É justamente porque tem que ter alguém que more naquelas proximidades para se tornar mais fácil, né? Senão a pessoa sair daqui até lá sabe como é que funciona, né? Perde um certo tempo, enfim. Então está se procurando alguém naquelas proximidades, de fato, para poder zelar por aquela área. Até inclusive essa semana eu estive lá com o secretário de obras, passei por lá justamente vendo algumas questões nesse sentido, mas até o momento nós não encontramos ninguém. Com certeza seria muito importante agora com a chegada do verão, principalmente na questão de roçadas, que sempre eram bem feitas naquela época ali, né? Mas de vez em quando eles estão fazendo isso no sistema de mutirão, trazendo os roçadores de outras localidades fazendo, mas se tivesse uma pessoa constantemente, com certeza seria muito mais interessante. Também sobre a questão da ponte ali, onde que vai em sentido ao Duque de Caxias. Ela está praticamente, pela visão que está ali, está interditada, ela está com faixas indicando lá perigo, né? E a proteção lateral, ela está danificada totalmente. Então, assim, com urgência, o que teria que se fazer? Ao menos essa grade de contenção ali na lateral, porque nesse local ali diversas crianças passam ali que pegam o ônibus e também pessoas que trabalham que pegam ônibus naquela localidade. E também já com isso, de repente, tentar ver a possibilidade, se existisse uma possibilidade de alargamento para fazer uma faixa de pedestre ou uma passarela fora da via, porque essa ponte ela é muito estreita lá naquela localidade também. E a última, então, é a questão de uma boca de lobo. Acho que não é uma coisa tão complexa, mas ali na rua Joinville, onde que o pessoal ali, na frente dessa casa de número 173, acaba empoçando água em dias de chuva e causando transtorno para essas pessoas. Quero aqui só também fazer mais um comentário sobre a questão irrigação, que o Tuti citou, na questão da muda, que constantemente os moradores vêm me procurar, me telefonam, como é que está a situação, o que está acontecendo, por que não voltou. Ano passado estava sendo feito esse trabalho, agora se retirou esse trabalho.
Até no momento, o que eu sei é que realmente o caminhão estava estragado, que fazia esse trabalho, que era aquele caminhão vermelho. Eu gostaria, Marcelo, de repente pedir para ti, como é que está a situação, se esse caminhão ele já está reformado, já está apto a poder prestar esse serviço de novo, até tanto que não era só o motor, mas eu acho que também tinha um problema no tanque, o vazamento, se eu não me engano. Vereador, se me permitires, eu não tenho a resposta de pronto para o senhor, mas amanhã, logo na manhã, entrarei em contato com o secretário e já lhe faço um contato telefônico. Isso. E também quero parabenizar a administração, pelo que eu vi, foi incluído para o orçamento do ano que vem, acho que 2 caminhão-pipa, né? Então, talvez com isso, na verdade, vai acabar amenizando bastante esse clamor da população. Mas também temos que esperar até quando que isso acontecer e, de fato, esses caminhões vier, né? E quero fazer um agradecimento, mais uma vez, em especial à administração, mas em especial na pessoa do Valdir Girardi, que é o presidente do SAMAI, pela obra que foi realizada ali na Rua Alves Schumann, nas proximidades ali do Esporte Clube Água Verde, onde nós tínhamos um problema constante. Quando nós tínhamos eventos, a gente tinha esse problema de falta de água, e dessa vez, então, eu acho que vamos ter definição completa de eliminar esse problema, que foi com a implantação e ampliação da rede até no Esporte Clube Água Verde. Então, quero fazer o agradecimento especial como vereador e também como presidente ali do Esporte Clube Água Verde, por ter atendido esse pedido aí e ter feito essa obra de bastante importância. E por último, quero aqui deixar um abraço especial e também ao dia especial hoje dos funcionários públicos que se dedicam na sua carreira, e pela passagem desse dia em especial, desejar um abraço e uma boa sorte para todos, e também que cada um que se empenhe, se dedique por esse dia, em especial que nós estamos comemorando hoje, que é o Dia do Funcionário Público. Seria isso então. Obrigado. Conceda a palavra ao nobre vereador Fabrício Dal Castagna. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores. Finalmente acabou as eleições desse nosso país. Chega de falar em eleição, agora vamos falar em ações. Eu acredito que estava todo mundo aí angustiado por domingo e finalmente terminou. Agora vamos torcer que os eleitos façam sua parte, sem retaliação, especialmente ao nosso governo federal. Mas eu acredito que as coisas vão andar. Boa noite também à nossa plateia. Tá, o pessoal do sacolão aí, tá, os que batem o cartão estão aí, parabéns pela presença. Tá o Ito, tá lá. E a imprensa que se faz presente. Senhor presidente, o assunto que o vereador Tucci estava levantando, e agora o vereador Chinha também colocou, essa questão das pavimentações aí não realizadas, e aí a gente acaba tendo esse problema de caminhão-pipa. A ideia que o presidente trouxe de fazer uma associação de câmaras é interessante, porque não é um problema de Timbó, isso é um problema de Santa Catarina. Eu, quando vou viajar para o Rio Grande do Sul, o único local que eu pego estrada de barro é no bairro das Nações. Vou no Rio Grande do Sul, todas as cidades que eu conheço lá, eu não encontro estrada de barro, ou muito poucas, ao menos os locais que eu passo. E acho interessante como é que lá consegue, o estado de Santa Catarina tem essa dificuldade nas rodovias,
quem viaja aí, onde é que a BR-101 tem problemas de duplicação do país inteiro? Estado de Santa Catarina. Então eu não sei se é um problema, que problema que é, mas discussões como essa poderiam ser realizadas nessa associação, presidente. Inclusive, o Tuti falou de Rua Tiroleses, né? Rua Tiroleses e o Cedrinho fazem ligações justamente com o Rio dos Cedros. Talvez aí tem Rua Pomerode, mas daí com o Indaial, né? Fazer uma parceria entre as duas câmaras, as duas prefeituras, até por coincidência são do mesmo partido, teria mais força do que você fazer apenas até porque existem projetos, para você cadastrar os projetos existe todo um custo, você fazer um projeto dessa envergadura sem ter uma certeza de aporte financeiro também é difícil, então seria interessante. Então se faz jus aí à sua ideia. Muito bem, senhores, está chegando o final do ano, já mudou também aí o horário, né? Eu olho para esse paredão aí de vidros, parece ter um quadro, né? Que bonito que ficou a Câmara agora com sessões durante o dia. E a gente discute tanto aqui com tantos problemas e às vezes nós nos tornamos os problemas que a gente enfrenta a coisa mais importante do mundo, como se nosso umbigo fosse a coisa mais importante e não tivesse problemas maiores. Aí eu estive aqui essa semana, eu vi o pessoal instalando o novo equipamento aqui. Parabéns, presidente, por essa coragem de fazer mais do que falar, importante. Eu falo mais do que faço, né? Mas também não sou executor, o presidente é. Parabéns, isso aqui precisava. E eu trouxe um vídeo para mostrar um pouco, ele mostra um pouco várias tribos do mundo, um pouco do dia a dia, um pouco da cultura, um pouco dos problemas. Então eu trouxe para nós estrearmos aí essa nova aparelhagem para ver se vai funcionar bem, fazer um teste. Som na caixa.
Esse vídeo eu gosto de passar para algumas turmas que eu dava, quando eu dava aula. Aquela cena que mostra os dois africanos batendo um no outro com uma vara. Isso ali são tribos vizinhas, eles fazem um ritual quando o jovem vai virar de criança para jovem. Na verdade não existe adolescência, né, nessas tribos. E cada um vem com um pedaço desse tipo um cipó, e aquele que não chorar ou não desmaiar, ganha. E quem perde é uma vergonha para a tribo. Então às vezes a gente acha que nossos problemas são grandes, mas os problemas do mundo o mundo é muito grande, tem muitas coisas. Então eu trouxe o vídeo aí para nós refletir um pouquinho aí sobre a nossa existência. Seria isso, senhor presidente. Conceda a palavra ao nobre vereador Marcelo Luiz Ferrari. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Cumprimentando o presidente da casa, o vereador Jorge Krieger, cumprimento também os demais vereadores, cumprimento aqui a toda a comunidade que se faz presente, aos suplentes de vereador, ao seu João, ao Ito, ao Carlos Schroeder também que estava presente, cumprimento a imprensa em nome do Vilmar Teske da Rádio Cultura e também do Roman do Café Impresso e a todos que nos acompanham pela internet. Estou utilizando a tribuna aqui, falando também em nome do vereador Rubens Borges, que está adoentado, para cumprimentar o servidor público municipal, que muitas vezes, hoje é o dia dele, dia 28, que muitas vezes é injustiçado pela nossa comunidade. A gente sabe de todos os fatos, do que ocorrem às vezes com as indiferenças e também pelo fato de eles serem trabalhadores do serviço público, que a comunidade entende que às vezes a cabide de emprego é isso, aquilo. Então, o nosso parabéns a todos os servidores que com muita coragem fazem o desempenho e serviço, principalmente para o Executivo e aos nossos funcionários aqui da Câmara de Vereadores. Também eu pensei muito se iria me pronunciar ou não quanto ao resultado das eleições, mas eu não vou me furtar de dar minha opinião aqui. Não utilizei nas redes sociais, estive conversando agora há pouco com o vereador Tutti. Eu acho que não adianta você expressar a tua opinião nas redes. Sabemos da votação que o candidato Aécio teve em Timbó, sabemos da votação que a candidata Dilma também obteve. Então, o que eu quero me expressar é em relação à votação geral. Acabou as eleições, havia um clima muito comovente das eleições de mudança. Aconteceu, o resultado todos sabem, por uma pequena diferença de votos, mas a direção do meu discurso justamente é da união. Pedir a união de todos, para que todos trabalhem juntos, né, toda a comunidade junto para executar e para cobrar melhor dos nossos representantes. E também falar da xenofobia, falar do ódio também e da fúria de algumas pessoas que acabam desencadeando comentários que, ao meu ver, são impertinentes, até nas redes sociais ou em rodas de amigos, sobre o povo do Norte, principalmente, e Nordeste. Então, é lamentável, eu lamento muito essa situação, até porque o povo de lá sempre foi esquecido por todas as administrações, eu digo a nível federal, e agora que o pouco que recebem, talvez por isso refletiu, estava conversando novamente com tudo a esse respeito, o pouco que recebem refletiu. Já fiz várias manifestações, até na minha coluna do jornal impresso, Café Impresso, sobre o que eu penso do Bolsa Família. Claro que o programa tem que ser adaptado, isso é uma lógica, tem que ser adaptado, aprofundado, tem que ser melhor fiscalizado, mas quem faz isso não é o PT, não é o Partido dos Trabalhadores, que é tanto odiado. Quem faz isso são as secretarias de assistência social municipais. Então não adianta criticar o programa, até porque houve um grande embate de quem criou ou não criou. Isso não é para nós discutirmos. No meu entendimento, quem criou, até na minha coluna deixei claro isso há tempos atrás, eu acho que uns 6 meses atrás eu falei sobre isso, eu penso que foi o próprio Fernando Henrique Cardoso, através da esposa dele, que fazia um trabalho assistencial. Então, mas não é esse o tema do debate, quem criou. O programa foi criado, ele foi adaptado em alguns termos,
e o pessoal aqui do Sul se acha o dono da razão de criticar o programa e criticar principalmente quem recebe. Então, eu jamais criticaria a pessoa que recebe, até porque as prefeituras municipais têm o dever e a obrigação de cumprir e estender esse benefício às pessoas que realmente necessitam. Então, esse é o meu principal desconforto em falar do programa, sobre a fiscalização. Então, nessa linha de raciocínio, eu peço que todos se coloquem no lugar daquele povo também, até porque a votação da presidente não foi muito diferente nos outros estados. Não houve em nenhum estado que ela ficou muito abaixo da votação dos 50%. Aqui em Santa Catarina, onde historicamente, não estou aqui defendendo corrupção e falando bem do partido A ou B, quero que entendam isso. Eu quero dizer que aqui em Santa Catarina ela obteve 51% dos votos, e eu acho que foi o estado praticamente do Sul aqui com a maior diferença. E também estava conversando com os nossos vereadores, que na minha opinião, até fiz um post nas redes sociais sobre isso, que a campanha estava bastante acirrada, lamentável para toda a comunidade. O nível da campanha, que foi baixíssimo, no meu entender, de ambos os partidos e daqueles que concorreram também em primeiro turno. Pouca discussão de ações, de novos programas e muito debate sobre o que passou. Isso a comunidade não quer saber, talvez por isso que refletiu nessas 30 milhões de pessoas que não foram às urnas decidir sobre os votos. E, na minha opinião pessoal, a candidatura da renovação, como foi o posto que eu coloquei, não teve êxito, porque perdeu dentro do próprio estado da qual o concorrente, o Aécio, concorrente da Dilma, foi governador 2 vezes, foi senador, 3 vezes deputado federal, e lá também perdeu as eleições, inclusive perdeu o governo do estado. Então são temas de reflexão. Estava conversando com o Roman à tarde, coloquei para ele também uma matéria, eu acho que ele vai colocar no jornal dele amanhã, que saiu no Estadão, também muito importante, sobre os mitos das eleições, que fala alguns tópicos onde realmente a gente tem que ver. E a própria imprensa, falava a ele esse detalhe, a própria mídia, ela transforma esse ódio realmente ela acaba aflorando esse ódio entre as pessoas. Até porque os mapas de divulgação das eleições saíram realmente em 2 cores, no vermelho e no azul. E alguns deles só traziam esse mapa em proporção de cores, não dividindo o nosso país em 2 lados, o que para mim é um absurdo. Eu acho que acabou as eleições, temos sim agora, como nós aqui, cada um votou no seu deputado estadual, federal, votou no seu senador, cobrar ações sim, que se for em relação ao Bolsa Família, a duplicação da BR-470 ou qualquer outra situação que envolva o governo federal, temos sim que cobrar dos nossos representantes que têm acesso a ele. Então seria isso, peço até desculpa de voltar com esse tema, de forma alguma volto como pejorativo ou provocativo, é a minha opinião sobre as eleições e minha opinião sobre esse tema de ódio que está rodando principalmente os estados do Sul aqui do Brasil. Obrigado. Conceda a palavra ao nobre vereador Valdemar Gebauer. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Cumprimentando o senhor presidente, nobres pares vereadores, distinta plateia, imprensa aqui presente, Vilmar, ao Leandro, ao Roman e ao Shredin que se ausentou, aos nossos suplentes vereadores, João Chimansky, ao Ito, distinta plateia e aos nossos internautas. Quero complementar o que o nosso vereador Marcelo falou há pouco. Eu acho que as eleições passaram. Não temos 2 Brasis, como foi mencionado. Eu acho que nós temos que manter a unidade federativa. Mas sim despertou que há necessidade de termos um diálogo, mudanças e principalmente reformas. E aqui eu digo, e a própria presidente no seu pronunciamento falou, que a reforma política era necessária urgentemente.
Não sei se o plebiscito é a forma ideal, porque o Congresso também deverá ter voz e vez para definir as situações, mas o povo já demonstrou que há necessidade de fazermos alguma coisa para melhorarmos o entendimento nacional. Parabéns pelas suas colocações, vereador Marcelo, eu acho que é isso aí. Não adianta agora nós lamentarmos que o Sul pensou de uma maneira, o Nordeste e o Norte pensou de outra forma, mas todos nós somos brasileiros e temos que batalhar e que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Com relação ao apoio que foi levantado aqui, também assino embaixo, eu acho que a nossa população está clamando mesmo por irrigação, principalmente na rua Araponguinha. A gente tem passado algumas vezes lá, a gente passando um caminhão já não se vê mais ninguém lá. É um perigo constante. E também os moradores da rua Tirolesa também clamam. Até nesse final de semana nós tivemos uma confirmação. E também houve esse apelo para que haja mais irrigações no nosso município. Nas imediações da Metisa, com a Associação Atlética Metisa também, foi aberto um buraco, vereador, até liguei para a Secretaria de Obras, falei com o Paraná. Foi feito um conserto no asfalto, só que foi preenchido com macadame e pedras. E parece-me até já teve quebra de para-brisa pela não complementação desse trabalho. Então há necessidade de nós nos reforçarmos amanhã, talvez, para que haja a recolocação do asfalto naquele trajeto, para que as pessoas não tenham prejuízo. Pois não, vereador? Se me permitires, Valdemar, na verdade, esse tempo que é pedido após feito o reparo, na verdade é para compactação do material. Então, todas as ruas, independente se asfalto ou qualquer outra pavimentação, pede-se tempo de cura para justamente não colocar pavimentação asfáltica e ceder juntamente. A gente lamenta o fato de ter ocorrido algum acidente, mas é isso que a Secretaria tem nos passados, os outros pedidos também. Ok, vereador. Obrigado. E também a minha homenagem ao servidor público, pelo seu dia hoje. Eu acho que todos os servidores, tanto desta casa, como do município, como do Estado e da Federação, é uma data histórica. Ela foi instituída pelo presidente Getúlio Vargas em 1943 e passou a ser servidor público a partir de 1990. Então, mas desde o Império já tínhamos os servidores que estavam presentes em todas as esferas estaduais, federais e municipais. Então, já há mais de 200 anos que o servidor é lembrado nesta data. E também está em votação hoje, nesta casa, neste dia, o projeto de lei número 39, que homenageia o professor Valmor Facchini. Eu pediria que todos os vereadores aprovassem esse projeto. Falei com a dona Rita hoje, ela até queria se fazer presente, mas ela recebeu visita de pessoas de Curitiba e eu pediria que os vereadores aprovassem esse projeto para que nós pudéssemos homenagear com muita justiça o nosso professor Valmor Facchini. Pois não, vereador? Parabéns, meu amigo Gebauer. Realmente, parabéns por esse projeto. Está sendo homenageado uma pessoa de importância para a história do município, em especial o bairro dos Estados, onde ele foi diretor por muito tempo. Acho que você faz jus a uma história de uma pessoa de bem, uma pessoa que deixou marcas, e nada mais justo do que deixar o seu nome registrado para que as pessoas procurem saber quem é e quem foi o seu Valmor Facchini. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, vereador. Na verdade, ele teve uma atuação de 16 anos na Escola Básica Hugo Repke e mais de 30 anos no magistério. Então, acho que uma pessoa que tem que ser reconhecida e, pelo menos, deixar seu nome registrado nos anais do nosso município. E também fazer um convite a todos os timbuenses e nossos colegas vereadores, como já foi lido aqui. Dia 9 de novembro teremos a nossa festa da comunidade de Confissão Luterana Unidos em Cristo. Então tem uma vasta
programação a partir das 10 horas do culto festivo e até o almoço tem a apresentação dos cinquentões e às 18 horas o sorteio de ação entre amigos. Gostaria de contar com a presença dos vereadores e da comunidade timoense. Obrigado a todos. Passamos aos pronunciamentos das lideranças. Concedo a palavra ao líder do PSDB, vereador Guilherme Foig Júnior. Senhor presidente, dispenso os comentários iniciais, já eu tenho feito, mas quero aqui, também como líder do PSDB, me manifestar quanto às últimas eleições, quanto ao término das eleições que ocorreram no domingo. Foi, como disse o vereador Marcelo, uma disputa muito acirrada. E podia tanto ser eleito o candidato do PSDB, como aconteceu a eleição da candidata do PT. Marcelo foi muito feliz na sua colocação, até acompanhei seu comentário no Facebook, na qual também me pronunciei. Na verdade, eu curti a mensagem que o Marcelo deixou, mas eu não me pronunciei. Eu não falei nada, não escrevi nada, justamente para evitar constrangimentos, porque a gente tem acompanhado em algumas matérias, até para mim veio pessoas indignadas, outras tirando sarro, e eu não levo isso para esse lado pessoal, e eu não respondi. Eu só deixei uma mensagem parabenizando ao PT pela conquista. Democracia é isso, há um vencedor e há alguém que vai perder. E eu digo, infelizmente, o PSDB perdeu, felizmente o PT ganhou para os petistas. Mas nós não deixamos de fazer a nossa parte como vereador, como cidadão e que apostou na campanha do Aécio Neves. Fizemos nossa parte. Inclusive o sul do Brasil, sudoeste do Brasil, mostrou isso, e colocaste bem, Gebauer, sobre a divisão do país. Eu também creio que não deve ser por aí. A presidenta Dilma vai ter que conciliar, fazer esse meio campo, porque o Brasil realmente está dividido nesse termo, sul com norte. Marcelo foi muito feliz, Marcelo, de dizer que a eleição não foi perdida do Aécio para o norte, ele perdeu isso no próprio estado dele. E a indiferença da tamanha diferença dos 30 milhões de abstenções e votos, isso aí mostra que realmente o povo brasileiro está indignado, a palavra enojada está no vocabulário, porque o povo está farto com a nossa política brasileira. 30 milhões de brasileiros que deixaram de ir às urnas e não votar. Se realmente estão indignados com a política que aí está, deveriam ter ido, de repente, para mudar o quadro. Se não resolver em 4 anos, muda-se de novo. Mas então não contribuíram em nada essas pessoas que não foram votar. Não contribuíram em nada. Além de não ter exercido a sua função de eleitor. Podiam ter mudado a história desse quadro que se apresentou, com a vitória da Dilma. Mas não fizeram e não o queriam. Então eles não podem reclamar. Espero que esse mesmo povo não vá às urnas, ou melhor, às ruas, quebrar tudo de novo, né, Marcelo? Pedindo mudanças e tal. Geralmente é isso que acontece. Vamos esperar e vamos torcer. PSDB de Timbó, não sei dos demais, mas de Timbó está torcendo por um bom governo, seu segundo mandato. Mesmo porque eu até falei para algumas pessoas, Marcelo, que nós aqui em Timbó, nós somos todos conhecidos um dos outros, cidade pequena, amigos um dos outros, e não vejo por que ficar criando essa situação de desconforto, xingando
de baixo escalão, um ao outro. Eu deixei minha mensagem no Facebook, parabenizando e pedindo para que as pessoas não o façam dessa maneira, deixar o governo PT trabalhar, e se tiver algum problema, que se manifestem de uma maneira que não venham a depredar o patrimônio público e muito menos o patrimônio de pessoas físicas. Por favor, Marcelo, pode ir. Vereador Tudo, se me permitires, quero, em nome do Partido dos Trabalhadores, claro que o líder do partido é o vereador Rubens, mas está ausente, quero lhe parabenizar também da forma de como o senhor tem conduzido os trabalhos aqui ao teu comando aqui a nível do PSDB. Então, poucas ofensas, isso é normal, a comunidade não entender a nossa posição partidária, como às vezes não entende a tua, não entende a minha, principalmente a nível nacional, e como foi o resultado das eleições do município. Mas quero deixar um abraço muito grande para ti e parabéns também, eu li o seu comentário também, e é isso, nós devemos estar juntos para fazer o melhor para a nossa comunidade. Com certeza, obrigado, vereador Marcelo. E para que o povo realmente se conscientize, na nossa região, principalmente Timbó, foi feita uma eleição muito tranquila. Eu passei em alguns colégios, praticamente em todos os colégios eleitorais da cidade, nas urnas, e em poucas, talvez umas 5, que tiveram lá pessoas que assinaram a ata. Uma delas foi o senhor Gebauer no Rui Barbosa, que eu estive lá, e também no bairro dos Estados, que o senhor também passou. Um amigo nosso, que sempre frequenta aqui, estava aqui no bairro das Nações, cumprimentei, conversamos, o Gilmar esteve aqui, e em outras sequer apareceu um fiscal, não tinha ninguém. Então isso mostra que realmente foi uma eleição muito tranquila, pessoas educadas, nosso povo timboense educado, pessoas de boa índole, pessoas trabalhadoras, pessoas que querem o bem de Timbó. Se não tivermos êxito em elegermos o Aécio, nós temos que respeitar os 17%, os 4.100 e poucos votos que o PT fez na nossa cidade, ajudando a presidenta Dilma a se reeleger. Então deixo aqui meu manifesto, me solidarizando com o povo timboense que perdeu as eleições junto comigo para presidente da República. Em um outro lado nós ganhamos muito, fortaleceu muito o lado da oposição do governo PT, mas queremos parabenizar o PT pela vitória que alcançou nas urnas nesse último domingo. Seria isso, senhor presidente. Parabéns, Marcelo. Conceda a palavra ao líder de bancada do PMDB, vereador Fabrício Dalcastagre. Senhor presidente, inicialmente quero parabenizá-lo de novo. Veio esse senhor que deixou uma carta para todos aqui, a questão do Maicon, né? Esteve aqui conversando conosco, o vereador Tucci. Eu não sei se todos viram ele, mas, tem gente boa nesse mundo ainda preocupada em fazer o bem, em fazer ao invés de ficar falado ou sentado atrás de uma mesa. Parabéns ao Maicon. Até foi falado aqui, fiz a indicação ao Poder Executivo esse ano ainda sobre a questão do Redoma, que é justamente o banco de doadores de medula óssea. Então ele vai estar aqui semana que vem, interessantíssimo, convido a comunidade, convido aos que estão sempre aqui, que venham, porque é importante nós divulgarmos. O objeto principal dessa situação é o menino Lucas, morador aqui do bairro das Nações. O menino tem 3 anos, mas já está lutando há muito tempo pela vida. Então nada mais justo do que a Câmara aqui ajudar. Então parabéns. Não vamos ficar olhando o regimento interno e porventura essas coisinhas, vamos fazer funcionar. Eu quero te fazer um pedido, Marcelo. Hoje te fizeram vários pedidos aqui. Você disse no começo que não era pombo correio, mas vou te solicitar o seguinte. Pessoas me perguntar sobre uma questão de um caminhão Scania, aquele caminhão grande que leva as máquinas, para ver sobre a questão como é que está sendo feito. Parece que está sendo reformado, quanto foi gasto,
porque já me disseram que deveria ser comprado outro, porque se gastou mais com reformas do que isso, aquilo. Então, se você puder aí levantar esses dados, até para nós expormos, aí para não ter que fazer um requerimento, eu te agradeceria. Amanhã eu quero fazer um convite especial a todas as pessoas da cidade, a imprensa que aqui se faz presente. Nós estaremos trazendo o senhor Bernardo. Ele vai ele representa uma empresa que trabalha com tratamento de efluentes biológicos. A gente sabe que tratamento de esgoto é um dos grandes problemas do Brasil. Se eu não me engano, só 40% ou 50% do país tem tratamento de esgoto, não é mais do que isso. E Timbó, até onde eu sei, tem muito pouco também. Então seria interessantíssima a participação, e será na reunião da Comissão de Educação, ao qual eu sou presidente. Quero agradecer ao vereador Gebauer e ao vereador Rubens, que não se encontram, mas por deixarem isso acontecer. Então amanhã, a partir das 14 horas, na sala das comissões, estará presente esse senhor Bernardo, que vai apresentar uma nova opção para tratamento de efluentes, dito tratamento de esgoto, né? Eu sempre conheci por tratamento de esgoto, fui pesquisar o que é um efluente, conheci a afluente. Aliás, tem uma cidade aqui em Santa Catarina que já está com 70% de tratamento dessa forma, que é a cidade de Campos Novos, e parece que deu tão certo que conseguiram uma verba do governo federal e vão até o final do ano mais 20%. Então vão chegar a 90% da cidade com tratamento de efluentes biológicos. Inclusive, estarei pedindo, não sei se esse ano ainda, mas para ir até essa cidade para ver em loco como é que funciona. Não posso deixar também de falar sobre o servidor público. E de novo vou apelar para a ação. Não basta eu apenas aqui dizer para os servidores públicos que eles fazem um bom trabalho, que eles merecem toda a nossa consideração. Isso eles já sabem. O que nós precisamos enquanto legisladores é fazer uma pressão para que o tal plano de carreira de cargos e salários saia do campo das promessas e se torne uma realidade. Para isso é necessário o diálogo, o debate, e não é essa gestão a outra, porque Timbó não começou ontem, Timbó tem toda uma história e tem momentos. Talvez este seja o momento de nós começarmos a falar de planos de cargos e salários. Eu lembro que eu fiz uma visita no SAMAI há uns 2, 3 anos atrás, inclusive o Fábio, se eu não me engano, você é efetivo no SAMAI, não é isso? Concursado, né? E eu lembro que estava lá algumas pessoas lá e me cobraram, disseram: vereador, vocês não vão falar nunca de planos de cargos e salários, de plano de carreira pro SAMAI? Pomerode, que é a cidade vizinha, paga muito mais para o mesmo cargo que acontece aqui, não é isso? Então está na hora de nós puxarmos esse assunto, debatermos também aqui no Poder Legislativo. Eu até não ia falar sobre a questão da eleição, mas vou falar um pouquinho. Eu discordo, vereador Gebauer. O Brasil são vários Brasils. A nossa história mostra isso. O Uruguai, que era a República da Cisplatina, era Brasil. Nós perdemos em guerra. O Acre nós compramos. O Nordeste tem 514 anos. Timbó tem quantos anos? Blumenau foi fundado em 1850. O candidato Aécio Neves colocou uma situação que eu acho que é imprescindível na mudança que vão ser colocada. Eu sou professor de história, então eu chego na sala de aula, eu tenho que... O mesmo assunto que eu sou obrigado a trabalhar aqui, numa escola em Timbó, o professor lá no Amapá, ou em Rondônia, ou em Manaus, vai ter que dar a mesma aula. Porque os planos são iguais. Será que as realidades são as mesmas? Será que nós temos um mesmo Brasil? Porque nós temos que entender o seguinte, eu concordo com essa história de jogar a culpa no outro, né? O nordestino ou não sei quem. Se você for, por exemplo, para o Nordeste, você vai encontrar áreas industriais. Você vai encontrar locais muito desenvolvidos. Inclusive tem um local onde os holandeses, muita gente não sabe, mas o Brasil, uma parte do Nordeste foi comandado por holandeses durante 40 anos, 60 anos. Teve um desenvolvimento fantástico.
Até hoje essas cidades têm um desenvolvimento ótimo, frente ao Nordeste. Quando se fala em Nordeste, as pessoas esquecem que existe a faixa litorânea, que é uma realidade. Interior é outra realidade. Parece que em Santa Catarina não tem pobreza. Parece que ninguém conhece o oeste de Santa Catarina. Não precisa ir muito longe. Você vai aqui em São Joaquim, você já vai encontrar situações, dentro do próprio estado, você vai encontrar situações diversas. Se dentro de Timbó, é só atravessar esse morro aqui, você cai no São Roque, parece que você está lá em outra cidade. Uma área totalmente rural, atravessou o morro, você está aqui, que é uma parte industrial. Então, essa diversidade é que não está sendo respeitada. Precisa-se pensar o Brasil de forma diferente. Não sei se separar. Você pega a Alemanha, ela é um tamanho de São Paulo, mais ou menos, um pouco maior que o estado de São Paulo. A Alemanha tem 5.000 municípios. A Alemanha, o país Alemanha. Aliás, a Alemanha é de 1871. É um país muito jovem. O Brasil todo tem 5.600 e alguma coisa de municípios. Quer dizer, administrar uma máquina tão grande gera muitos problemas. É muito difícil você administrar uma coisa tão grande. Não sei se separar, eu não acho que seja separação o caminho. Mas uma coisa que os Estados Unidos faz, que eu acho interessante, é a questão da federação. Os Estados Unidos é os entes federativos. Só um pouquinho, deixa eu acabar o raciocínio, já te passo. Talvez o que nós precisaríamos é ter essa ideia de federação. O próprio Estado se gerir. Obviamente, ter o governo federal, como acontece nos Estados Unidos, mas o Estado saber o que vai fazer. Porque, nós falamos antes aqui, vocês falaram, o problema de Timbó e da nossa região talvez seja mais hospital, talvez seja pavimentação. Vamos elencar 3 prioridades: hospitais, pavimentação e, sei lá, desassoreamento, já que eu gosto tanto de desassoreamento, uma limpeza dos ribeirões, não sei o quê. Vamos supor que seja essa. Não é a realidade lá do Acre, talvez. Então, o ente federativo vai ter uma diferença muito importante se ele pudesse gerir. O que não dá também, o pacto federativo. Como é que o município, e vamos falar aqui, aconteceu, temos aqui o agente comunitário de saúde. Semana passada nós fizemos uma votação difícil, porque nós aumentamos um custo para o município em R$200 mil, que não vai ter o aporte financeiro desses 200 mil. Eu estou citando um programa, uma situação, mas são várias. E nós somos uma região que contribuímos muito. A nossa região é uma das regiões que mais contribui com o país. Quanto volta? Para o município 13%, 14%, para o Estado 25%. E quanto o governo do Estado gastou aqui? Quanto a União gastou aqui? Nós temos que repensar o país com as suas diferenças. Concordo que tem que unir? Tem, nós somos um país só, mas precisamos respeitar as diferenças. Já vou te passar a palavra, Marcelo. Quer ver um exemplo de como nós, ao meu ver, nós pensamos errado? Quem é pai aqui? Eu sempre, como professor, sempre achei estranho, porque as pessoas procuram o professor de apoio. Se procura professor de apoio para quê? Para as matérias que o aluno vai mal, não é isso? Devia-se fazer o contrário, devia-se buscar reforço para a matéria que ele vai bem. Eu nunca gostei de química e nunca vou gostar. Tirava as notinhas para passar lá. Agora, se eu tivesse tido reforço nas matérias que eu gostava, eu poderia hoje, quem sabe, ser alguém mais graduado na minha área. Nós pensamos que nós temos que unir, nós temos que deixar todo mundo igual. E quando, na verdade, cada um tem as suas especificidades. Eu gosto mais de história, tu te gosta mais, sei lá, de religião, o Marcelo gosta dessa coisa do sindical, da luta. Cada um tem a sua visão das coisas. Tem que respeitar todas, mas não temos que ser todos iguais. Aliás, essa ideia de formar, o que é formar? É você pegar o jovem, castrar os seus sonhos, castrar as suas vontades, e você vai colocando dentro de uma forma. Aí quando ele está formadinho lá naquilo ali, ele ganha um diploma.
Em sala de aula a gente gosta de fazer o seguinte, sempre brinco com meus alunos. Olha só, eu vou fingir que ensino, vocês vão fingir que aprendem e no final do ano vão fazer lá com a tua amiga Salvelina, né, no Rui Barbosa, vamos gastar 100 mil reais numa formatura que é mais bonita do que muitos cursos aí de graduação. Como se fosse a coisa mais linda do mundo que nós aprendemos. Então tem muita coisa que tem que ser rediscutida nesse nosso país. O recado foi dado. Agora o que não dá é para ficar dizendo assim, porque o Nordeste é isso, porque Minas aquilo, porque não sei o que. Nós precisamos repensar. E começa aqui, em poderes legislativos, que a ideia do legislativo é o quê? Pensar. Vereador. Parabéns, Fabrício, pelo teu comentário. Eu acho que é bastante oportuno e verdadeiro. O meu comentário vai ao encontro daquilo que acabaste de falar sobre o Pacto Federativo. Então não adianta, temos que respeitar sim as peculiaridades de cada região, é verdade. Nós no Sul temos mais industrializados, lá de outra maneira, até porque poucos investimentos foram feitos lá a nível federal ao longo dos anos. Poucas indústrias se estabeleceram naqueles locais também, até pela pouca qualificação de mão de obra que há naqueles locais, porque algumas empresas, inclusive aqui da nossa região, foram tentar abrir filiais lá e não encontraram mão de obras. Então é um povo esquecido sim pelos governos e foram sempre utilizados politicamente, sempre perto das eleições. Então é importante. Até só nessa parte, se você pegar, Marcelo, olha a diferença histórica da nossa região para o Nordeste. Quem é que colonizou o Nordeste? Portugueses que não deram certo lá, que vieram para cá enfrentar um mês de viagem naquelas condições, aqueles navios lá que era uma desgraça, era só gente que não deu certo em Portugal. E daí trouxeram os africanos. Os africanos não vieram aqui passear, eles vieram como escravos, ser vendidos como produto, como a tua água. Então, as pessoas que colonizaram aquele local não vieram porque queriam fazer um novo país. Diferente daqui. Aqui os italianos e os alemães vieram para construir uma nova Trento, uma nova Alemanha. Essa é a diferença crucial. Governo nenhum irá trabalhar ou prometer fim de impostos ou redução de impostos, é o meu pensamento. Então, nós como líderes, o que nós temos que fazer? É cobrar, sim, eu acho que você colocou muito bem o Pacto Federativo. No município ficamos com 13% de tudo que é arrecadado, 25% para o governo do Estado e o restante para a federação. E nós temos que ir lá minguar, lá pedir para o nosso representante estadual, nosso deputado estadual, verbas para equipar um caminhão, para equipar isso, para pavimentar uma rua, pedir para o nosso federal alguma verba, é isso que a gente faz. É como se eles estivessem fazendo um favor aqui para a nossa região, o que não é verdade. Então, enquanto representantes, o que nós temos que fazer? Cobrar, sim, as reformas. Reforma política, que, ao meu ver, vai acabar com 80% dos problemas que nós temos hoje com corrupção e todos esses mandos e desmandos que ocorrem. E também o Pacto Federativo, como foi colocado, acho que é importante. Nós temos que cobrar as reformas, que independente de quem estiver lá, se é Dilma, Aécio, ou João, ou Pedro, se não houver reforma, vai continuar sendo usado sempre a máquina administrativa e sempre nessas mesmas condições e sendo utilizado o povo também menos favorecido na disputa das eleições. E com isso só vai aumentar o ódio das regiões mais privilegiadas. Só para terminar, presidente. Houve avanços. Esse menino que vai vir, não vai vir aqui, mas essa questão do Lucas, por exemplo, hoje, se lá em Brasília o Ministério da Saúde quiser saber quem é que tem câncer no município de Timbó e quando é que foi atendido, qual é os prazos, está tudo no sistema. Existiram avanços nos últimos anos, e nós temos que lembrar que a ditadura militar acabou ontem, tá? Faz muito pouco tempo. Nós temos avanços significativos, de boa parte graças a agentes comunitários de saúde, graças aos programas, muita coisa evoluiu. Mas tem coisa que não evolui, senhor presidente. Sabe como, por exemplo? Qual é um dos gargalos do município hoje? Ressonância e tomografia. Te pergunto, por que o governo federal ainda não comprou aí? Compra aí um por região do nosso país. Por que ele não comprou um monte de aparelhos de ressonância e espalhou por aí? Porque existe todo um lobby das empresas que têm essas máquinas. Você imagina o que vai acontecer com as empresas que fazem ressonância e tomografia? O quanto do apadrinhamento político que a gente acaba tendo que fazer iria acabar
Se tivesse aparelho de ressonância e tomografia que não precisasse mais, ninguém precisasse de poder de ajuda política para conseguir. Quanto custa um aparelho de ressonância magnética? São milhões. Botam aqui na nossa policlínica centro de referência. Quanto queria acabar? Você sabe quanto que é, Douglas, por mês? Quantas vagas nós temos em Blumenau? Se não me engano, são 4. 4? Não, mas daí contando aí os problemas de câncer, né? 4 eletivos, né? 4 eletivos, gente. 4. Então, assim, são tanta coisa que nós podemos conversar que deve ficar aqui o resto da noite. Seria isso, senhor presidente. Conceda a palavra ao líder de bancada do PP, vereador Douglas Emanuel Marchetti. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, cumprimentar a plateia, a imprensa, todos já mencionados anteriormente, os que nos acompanham nos seus lares, e de forma especial, cumprimentar todos os servidores e funcionários públicos desta casa e a todos os funcionários públicos, de maneira geral, do nosso município de Timbó, que, infelizmente, por muitas vezes são esculachados, um cargo às vezes é depreciado, por ser funcionário público, mas os bons não podem pagar pelos maus, e existem excelentes profissionais que fazem um excelente trabalho, prestam um excelente serviço ao município e à comunidade timboense, e nós temos que parabenizá-los pelos seus esforços, pelo seu trabalho à frente do serviço público. Quero falar aqui a respeito da eleição, muito rapidamente, apenas compartilhar um pouquinho do pensamento dos meus colegas vereadores, especialmente daquilo que o vereador Marcelo citou, relacionado à ira, à fúria, às maldades, às mentiras e as questões principalmente colocadas na mídia, ou seja, no Facebook, que frases, pensamentos, que infelizmente trazem uma certa crueldade, uma certa mentira, ignorância. Nós poderíamos citar aqui inúmeras questões e que não somam em nada para a decisão do eleitor, não somam e não contribuem em nada para o processo democrático que viveu e que vive o nosso país, que se findou na data de ontem. E nós temos que respeitar, acima de tudo, o eleitor. Respeitar o eleitor que votou e optou por continuar com o governo que aí está. É óbvio que existem inúmeros problemas no nosso país. E é também ilusório, é uma ilusão achar que um novo governo faria tudo diferente e resolveria os problemas do país. Até porque não se trata de um governo apenas, não se trata do presidente da República. No meu ponto de vista, o sistema está corrompido. É preciso uma reforma tributária, é preciso uma reforma do Pacto Federativo, é preciso principalmente para melhorar o sistema, uma reforma política no nosso país. Mas eu pergunto, como faremos isso? Se no Congresso Nacional temos 29 partidos com representatividade. Como um presidente poderá colocar um projeto de reforma política tendo que conversar com 29 partidos dentro do Congresso Nacional? Então é difícil as questões relacionadas ao nosso país hoje, se tratando de corrupção. Nós podemos analisar pelas pessoas, poderíamos citar aqui inúmeras pessoas, inúmeros candidatos que foram eleitos e que foram reeleitos e que têm inúmeros problemas relacionados à justiça. Nós podemos citar aqui no nosso estado de Santa Catarina, não indo muito longe, independente de qualquer partido, mas nós podemos citar aqui o nosso senador que foi eleito, mais de 1000 processos, mas foi eleito senador da República do Estado de Santa Catarina, o povo votou. Então começa por aqui a mudança. O povo de Timbó, o povo de Santa Catarina, melhor dizendo, o povo de Santa Catarina não optou pela Dilma, não optou por continuar com esse governo que aí está, porque não concordava com a corrupção, porque não concordava com a atuação do governo. Mas o povo escolheu
o senador que tem mais de 1000 processos na justiça, que já foi condenado, já foi julgado, já foi condenado, em vários deles. Então vai se entender o processo. E assim nós poderíamos citar inúmeros deputados eleitos, federais, estaduais. Então aí está o grande problema do nosso país. Aí que está a grande dificuldade do nosso país. Começa por aí. Eu não estou aqui na tribuna defendendo nenhum candidato, muito pelo contrário. Acreditava que a mudança seria, de repente, uma opção de melhoras para o nosso país. Mas o povo assim decidiu. Então é preciso que nós agora façamos a nossa parte e vamos cobrar dos nossos deputados federais, vamos cobrar do nosso senador, vamos cobrar dos nossos deputados estaduais, para que de fato também se engajem nessas questões principais para melhorar o nosso país, que é reforma tributária, reforma política, independente de que nós tenhamos lá 29 partidos políticos, mas é necessário fazermos alguma coisa para, quem sabe, podermos mudar, e principalmente do Pacto Federativo, porque aí sim nós podemos elencar as nossas prioridades do nosso município, de cada município, e o município executa com os recursos que tem, cada um de acordo com a sua economia, cada um de acordo com a sua arrecadação. Muito bem colocado pelo vereador Marcelo. Porque os nossos recursos aqui, a grande parte dos recursos dos municípios mais desenvolvidos, estão em Brasília. E nós precisamos ir lá mendigar para que esses recursos voltem, para que nós possamos executar as nossas obras. Então, se de fato existir uma reforma do Pacto Federativo, onde fique a maior parte dos recursos no nosso município, ou seja, não a maior parte, mas uma parte maior, melhor dizendo, no município, dentro do executivo municipal, não podemos assim colocar as nossas prioridades e podemos executar sem depender de governo do Estado, sem depender de forma alguma de governo federal, e nós podemos então viver uma economia e uma condição mais própria nossa do município. E levantando uma outra questão aqui, muito importante e interessante, eu diria talvez, essa é a minha opinião, talvez o que decidiu esta eleição, ou os maiores responsáveis pelo resultado da eleição, não foram os que foram às urnas votar. Talvez, repito, tem que ser bem interpretado, mas foram os que se abstiveram de votar. Justamente pela questão da política no nosso país desacreditada, pelo sistema que está corrompido. Mas mais de 20% dos eleitores não foram às urnas. Isso representou quase 28 milhões de brasileiros, 30 milhões de brasileiros que não foram às urnas depositar o seu voto. Aí está talvez o resultado da eleição, as pessoas que poderiam de fato mudar o resultado da eleição. Então, é necessário sim mudarmos, é necessário sim que tenhamos as reformas urgentemente, mas agora a eleição passou, agora a eleição acabou, o povo decidiu, é necessário nos unirmos sim, e é necessário nos buscarmos, cobrarmos, a nossa voz aqui talvez ativa, mas de uma certa forma minúscula, mediante aos problemas do nosso país, mas temos a obrigação de partirmos para cima, para o ataque, perante aos nossos representantes no Congresso Nacional, no Senado Federal, para que se haja as reformas necessárias para a melhoria do nosso país. E vamos em frente, porque o Brasil precisa de governabilidade decente, e esperamos que a presidente Dilma faça isso nos próximos 4 anos, que de fato faça um bom governo, e desejamos a ela, sim, que faça um bom governo. Independente do que aconteceu, a eleição acabou e a nossa pátria amada necessita de que continuamos progredindo. E creamos que num futuro próximo, quem sabe, possamos ter essas reformas necessárias para acabar com a corrupção, para acabar com esse sistema podre que existe no nosso país. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Conceda a palavra ao líder de governo, vereador Marcelo Luiz Ferrari.
dispenso os comentários iniciais. Douglas, irretocável teu discurso, parabéns. Quero utilizar aqui como líder de governo, dizendo das solicitações que me foram encaminhadas hoje pelos vereadores, já farei amanhã de manhã também, tentarei dar resposta, tu e tua situação também, quanto até o requerimento 42, farei também amanhã, naquela situação de irmos até a prefeitura. Quero utilizar aqui como líder de governo, eu acho que o vereador Fabrício colocou muito bem a situação das doações de medula. Então, hoje esteve aqui na Câmara, até quero agradecer aqui publicamente ao Maicon Jackson Bittencourt. Ele é um pomerodense que se engajou numa campanha de um menino daquela cidade procurando doador de medula. Conseguiu, falava ele há pouco aqui que já conseguiu, não fizeram ainda, mas já conseguiu sete doadores compatíveis com a campanha. Foi bastante importante. Então, na semana que vem, ele provavelmente virá aqui à casa. Dizia eu a ele que ele deveria, principalmente, desmistificar a situação da doação, que isso é bastante importante, que as pessoas não sabem como é feita a doação, acham que tem que fazer cirurgia ou alguma coisa nesse sentido. Então, a doação, ele vai explicar para nós, quando doa, não para o teste. O teste é colhido 5 ml de sangue, mas para fazer a doação é retirado, ele citou um nome técnico, não lembro, mas uma parte de um líquido do osso aqui da bacia. Então, é um procedimento bastante fácil para quem for constatado doador. Então, no meu ver, esse é o principal, a principal influência que as pessoas não doam, porque não sabem qual é o correto, me fugiu a palavra aqui, qual é a forma que é feita a doação. E também, vou fazer também no EMOSC, na semana que vem, ou nesta semana ainda, quero deixar uma amostra do meu sangue lá também, para ver se há compatibilidade. Não é só para esse menino de 3 anos e 7 meses, como o vereador colocou, ele é filho de Osmar e Isolete Pisque, eles moram na Tifa Iker, aqui na cidade de Timbó. Ele é funcionário da Metisa e a esposa dele é funcionária da Cativa, aqui em Timbó também. Então, eles merecem bastante atenção nossa também na divulgação dessa... Vereador, até existe um ônibus do EMOSC a nível estadual. Talvez a casa aqui, até seria bacana nesse trabalho de melhorar a imagem do Legislativo, nós poderíamos promover, se não agora, porque não é tão simples conseguir esse ônibus, mas talvez, presidente, o senhor aí conversasse com a casa, entrasse em contato para nós montarmos um dia de doação de sangue e automaticamente você pode pedir para fazer parte do Redoma e ele poderia vir aqui na frente, parar o ônibus aqui, com certeza a gente conseguiria os 100 doadores, que é a capacidade que tem o ônibus, porque muita gente não quer se deslocar até Blumenau. Então seria uma forma de nós incentivarmos aí. Parabéns, eu acho que a colocação é importante. E o vereador Fabrício dizia ele também aqui que para solicitar essa unidade móvel, ou o ônibus, ou o próprio EMOSC que vem a Timbó, fazer as coletas demora no mínimo 45 dias. Então, por isso, da urgência também do tratamento de saúde aqui do Lucas. E eu pediria a todos os vereadores que nós dessemos o exemplo para a comunidade e fizéssemos nessa semana ainda, no máximo no início da próxima semana, nós fôssemos todos no mesmo horário juntos, fizéssemos a nossa coleta de sangue para esse banco de dados, que eu acho que seria importante. Coloquei a ele também que através do sindicato nós temos contatos em todas as empresas e faremos uma divulgação também nos quadros de avisos das empresas do setor metal mecânico, a qual é importante também para fazer a divulgação desse trabalho. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao Tuti. Vereador, só para lembrar também que se houver um doador compatível à medula óssea, esse líquido que é tirado, ele automaticamente se repõe. Só queria lembrar isso. Legal. É importante. Então, acho que desmistificar a doação é o papel mais importante do que até levar o nosso sangue ao banco de dados. Eu acho que a comunidade tem que saber como é feito para ficar mais claro também que não é um bicho de 7 cabeças. Seria isso. Obrigado, senhor presidente.
Ordem do dia. Primeiro item da pauta, discussão única. Emenda número 1 ao projeto de resolução número 2, 2014. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação se manifestou pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Texto já conhecido. A emenda está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam a emenda permaneçam como se encontram. Aprovada por 8 votos. A emenda número 1 passa a fazer parte do texto do projeto de resolução número 2, 2014. Item 2 da pauta, discussão única. Projeto de resolução número 02, 2014, alterado pela emenda anteriormente aprovada. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação se manifestou pela aprovação da matéria. Texto já conhecido. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam o projeto permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O projeto segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a elaboração da redação final. Item 3 da pauta, discussão única, projeto de lei número 39, 2014. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação se manifestou pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Texto já conhecido. Leitura do parecer da Comissão de Urbanismo, Obras Públicas, Indústria, Comércio, Turismo, Agricultura e Meio Ambiente. Com a palavra o relator, vereador Guilherme Foy Júnior. Comissão de Urbanismo e Obras Públicas, Indústria, Comércio, Agricultura, Turismo e Meio Ambiente. Projeto de lei ordinário número 39, denomina Via Pública Professor Valmor Facchini e define seu gabarito. Iniciativa do projeto, vereador Valdemar Gebauer. Relator, vereador Guilherme Foy Júnior. O relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do vereador Valdemar Gebauer, que pretende denominar Via Pública de Professor Valmor Facchini e define seu gabarito. O projeto foi protocolizado nessa Casa Legislativa no dia 22 de setembro corrente, tendo sido despachado a essa comissão em sessão ordinária realizada no dia 21 de outubro, e após manifestação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que opinou por sua legalidade e constitucionalidade. No mesmo dia, essa comissão teve como pauta o presente em sua reunião ordinária, quando exarou o parecer que ora segue. Este é o relatório. A fundamentação. Cabe a essa comissão permanente o exame dos aspectos relativos aos planos gerais ou parciais de urbanização, artigo 70, segundo e do regimento interno da Câmara Municipal de Timbó. Ao se analisar a sugestão, verificou-se que o logradouro da qual pretende se denominar é via projetada, fazendo parte do loteamento Bochar, bairro Araponguinhas. Portanto, a via em questão já existe de fato e, portanto, necessita de denominação. Com relação ao gabarito da via, consta-se que a mesma é uma via de acesso local permitindo o acesso direito aos imóveis lindeiros e de acordo com a classificação dada pelo inciso 3º do artigo 3º da Lei Complementar número 344/2007. De acordo com o croquis que acompanha o projeto, a rua em questão possui gabarito total de 14 metros, acima do mínimo estabelecido para as vias a serem criadas no município, conforme o determinado pela Lei Complementar número 345/2007, em seu artigo 47. Assim, verifica-se que o projeto em comento está de acordo com o que determina o Plano Diretor Municipal. Quando a sua nomenclatura não apresentamos ressalvas face às razões apresentadas na exposição de motivos. A conclusão, pelo voto do relator. Considerando o exposto, vislumbra-se que o projeto vai ao encontro dos conceitos urbanísticos da cidade, razão pela qual este relator resolve exarar o presente voto de forma favorável à aprovação da matéria. Este é o voto. Deliberação da comissão. Votou com o relator aprovando o parecer vereador Valdemar Gebauer e vereador João Adriano Schwartz.
Sala das Comissões, em 21 de outubro de 2014. Presidente da comissão é Valdemar Gebauer, o relator Guilherme Voi Júnior e membro João Adriano Schwartz. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O projeto segue para a sanção. Não havendo mais matéria na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de novembro, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado pela presença e boa noite a todos.